Josué capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até as extremidades do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. Sai para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zim, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carcá, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. A saída deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o mar Salgado, até a foz do Jordão. E o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogeu. Deste ponto, sobe pelo vale de Ben-Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte, que está diante do vale Inom, para o oeste, que está no fim dos vales dos Refaíns, do lado norte. Então, o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Este limite vai ainda até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então, o limite dá volta desde Baalá para o oeste até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim, do lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes, passa por Tina. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel, para terminar o mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá, ao redor, segundo as suas famílias. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat Arbá, isto é, Hebrom. Este Arbá era o pai de Anak. Dali, Calebe expulsou os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã, Talmai, gerados de Anak. Então, Calebe avançou contra os moradores de Debir, cujo o nome havia sido Kiriat Zefer. Calebe disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Zefer. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, dê-me também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabzeel, Éder, Jagur, Quinã, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Azor Adada, Quiriote Esrom, que é Azor, Amã, Sema, Molada,
Azar-Gada, Resmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Ezem, Eltolade, Quizel, Ormã, Ziglag, Madmaná, Sansana, Leboate, Zilim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Na Zéfelá, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tupuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Zaaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Líbna, Éter, Assã, Ifta, Asnã, Nezibe, Keila, Aquzibe e Maresa. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom, com as suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod, com as suas aldeias. Asdod, as suas vilas e aldeias. Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito, e o Mar Grande com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Saná, que é Debir, Anabe, Estemoá, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dumã, Essã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arbá, que é Hebron. E Zior, ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo, 10 cidades com as suas aldeias. Halu, Bet-Sur, Gedor, Maraate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá. Ao todo, 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibizã, cidade do sal. Em Gedi, ao todo, 6 cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moraram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué, capítulo 16. O território que por sorteio caiu aos filhos de José ia desde o Jordão, na altura de Jericó, e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó, pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava o limite dos Arquitas até Atarote, e descia na direção do oeste para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Horon de baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era no leste, Atarote-Adar, até Bet-Horon de cima, e vai o limite para o mar com Micmetate ao norte, de onde volta para o leste até Tanat-Siló, e passa por ela a leste de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate. Toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua, o limite vai para o oeste, para o ribeiro de Canaã, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias,
mas as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim, eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Jó capítulo 28. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima, e, assim longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e os olhos do falcão nunca viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que as das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compara a sabedoria nem com ouro puro. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou. E disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afaste-se do mal é o entendimento. Atos, capítulo 12. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.
Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: "Coloque o cinto e calce as sandálias." E assim ele o fez. O anjo lhe disse mais: "Põe a capa e siga-me." Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: "Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu." Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: "Você ficou louca?" Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: "É o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: "Anunciem isto a Tiago e aos irmãos." E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: "É voz de um Deus e não de um homem." No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Curta, Comente E compartilhe.